Fala, virou liquidez, tudo bonzinho com vocês? 24 de junho, terça-feira, vamos lá para mais um dia de negociações, mais um vídeo aí para o canal. Ontem iniciamos aí a nossa semana, eu ia até gravar e mostrar para vocês quais foram as minhas negociações, mas aconteceu um acidente aí que o cabo da internet, tropecei no cabo da internet e rompeu a fibra, e aí liguei para Vivo, né? Tentei até conectar, tentei ajeitar, procurei no YouTube para ver se eu encontrava alguma coisa para consertar, aí liguei para Vivo, ver se tinha algum técnico aqui por perto da minha região para vir aqui em casa para arrumar, e responderam que só ia ter alguém disponível amanhã, no caso hoje. Aí beleza, né? Marquei o horário, agendei, tudo certo, tudo bonitinho. Quando foi ver, o cara chega antecipado, não estou em casa e aqui estamos, né? Sem Wi-Fi, tô roteando aqui pelo meu celular, então valorizem, já se inscrevam aí no canal, já deixa o seu like para não ter mais um dia sem mostrar para vocês. Passei aqui, ó, tô olhando aqui no eixo aqui de baixo, percebe que estou aqui no dia 23, né, para mostrar para vocês minha segunda-feira como foi. Aqui no pré-mercado, deixa eu voltar aqui novamente. No pré-mercado, eu estava com a expectativa que o mercado ia dar uma recuada, tá? Visto que estava observando o mercado subindo com fraqueza. Tinha também essa região aqui de FIBO, o mercado estava numa região aqui de 60%, uma região descontada. E aí eu fui e antecipei, né? Fiz uma entrada no pré-mercado aqui no SP500. Então, no momento em que rompe esse Fair Gap aqui, rompe com esse candle. Quando eu vejo que ele rompe esse Fair Gap, tendo toda essa rejeição aqui, aí já foi um ponto de atenção para mim. Eu já percebi que foi uma venda, ia ser uma venda mais difícil. Mas mesmo assim, tomei a decisão de vender aqui no pré-mercado, vendi, e aí, infelizmente, já iniciamos aí a segunda. Ele até chegou a movimentar bem aqui, mas já estopou a gente, né? Então, no pré-mercado já estávamos aí com esse stop. O mercado chegou a recuar bem aqui nessa região. E aí, no momento em que o mercado aqui no Nasdaq captura essa liquidez aqui, também observando no gráfico semanal, aqui a gente tinha região de gap, onde no fechamento da semana anterior com a abertura da semana atual. Então, tem um gap aqui nessa região. E aí o mercado estava segurando nesse gap. O mercado segura, deixa um PFR aqui, um preço fechamento de reversão muito forte, comprador aqui, em cima dessa região aqui de demanda. E no próximo candle, ele forma um 1, 2, 3 de compra, habilitando aí uma possibilidade aqui de compra, no rompimento desse Family Gap aqui, ó. Poderia ter a possibilidade de comprar aqui já de cara? Poderia. Só que aí o stop técnico teria que ficar aqui no fundo. Daria aqui praticamente 100 pontos de stop. Ia ser um stop muito caro. E aí eu decidi não fazer nenhuma negociação agora. Fiquei esperando, fiquei aguardando. No momento em que o mercado foi, pega esse Fair Value Gap aqui, ó, que é uma região de suporte, uma região aqui de demanda, rejeita, mostrando o interesse comprador aqui, decidi, tomei a decisão de já comprar aqui nessa região. O stop ficou aqui no fundinho, ou seja, o stop ficou mais barato, tá? Ficou mais razoável. E o meu take, posicionei o meu take aqui nessa região. Na verdade, minto, eu posicionei, entrei comprado, posicionei só meu stop aqui e deixei o meu take a Deus dará. Então, podendo ter a expectativa do mercado vir aqui e entregar uma movimentação aí de alta, que era o meu interesse, né? Eu estava nessa expectativa. Daí o mercado chegou a reagir bem, chegou a reagir positivamente aí ao nosso favor. Quando o mercado captura essa liquidez aqui, que é a máxima de Londres, eu posicionei o meu stop, que estava aqui, posicionei aqui para esse topinho, porque ele foi aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ele pega a máxima de Londres, dá uma impulsionada aqui para cima e já começa a recuar aqui, ó. Então posicionei o meu stop gain aqui para essa região de topinho. E aí o preço foi lá, pegou a gente, né? Tirou a gente no stop gain, pagando aí 76 pontos e depois entregou uma movimentação aí de alta, tá? Mas decidi parar por aí, ou seja, estávamos com os dois trades, então esse trade aqui na pré-abertura, no SP500, que me pegou aqui, né? Virei liquidez nesse momento e depois teria pego aí no nosso take, e depois essa compra aqui no Nasdaq, tá? Então foi esse aqui o meu trade, né? Como o mercado estava muito volátil, né? Tava com todo esse caos geopolítico, né? Então eu decidi fazer uma entrada só com um microcontrato, né? Tentar me proteger. E aí ele até chegou a pagar bem e tirou aqui no nosso stop gain, pagando um pouco mais de US$ 150, tá? E foi isso. Para os futuros, não fiz mais nenhuma operação. E aí a gente teve, né? Eu estava com a possibilidade aqui para o USDCAD de comprador, tá? Eu tava com um viés muito comprador aqui para o USDCAD. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário para vocês verem. A gente tem aqui SLT, o mercado estava segurando aqui nessa LT. A gente tem também essa região aqui de troca de polaridade. A gente também, se traçar aqui uma FIBO, vai estar numa região de desconto. E também se fazer um espelhamento desse topo aqui até esse fundo, a gente vai estar cravado aqui na região de 100%. Ou seja, meu interesse aqui para o SDCAD, para essa semana, está muito comprador. E aqui para segunda-feira,
eu estava com um interesse muito forte comprador. E aí o mercado aqui, deixa eu ajustar aqui para vocês. Esse decade aqui na pré-abertura ele já foi caindo aqui com fraqueza, então eu já imaginei que ele fosse dar algum padrão comprador aqui nessa região e decidi esperar, né, aguardar a abertura. E aqui após a abertura o mercado despenca, dá uma queda forte, abrupta dessa maneira, e depois ele começa a cair acumulando novamente, né, em um formato de uma cunha. E aí depois que o mercado captura todas essas liquidezes aqui, né, que ele tinha deixado, ele forma um padrão comprador aqui às 11 horas. No momento em que ele rompe esse fair value gap aqui, ele possibilita a gente de poder comprar. Então, teria sim uma entrada aqui nesse reteste do fair value gap, o stop aqui no fundo, aqui mais ou menos dessa maneira, tá? Stop aqui no fundinho. E o take ia ser longe, né? Como a gente tá com esse viés macro, então take pelo menos aqui na máxima de Londres. Então pagaria aí 12 para 1, quase 13 para 1. Maravilha. Só que aí foi quando, né, a gente aconteceu esse pequeno acidentezinho aí no nosso roteador, né, no cabo aí da internet, e o mercado, né, o SDCAD entregou um baita movimento aí de alta, tá? Que eu fiquei de fora, não peguei. É... Mas de todo jeito ele teria voltado tudo, né? Eu não teria saído aqui nesse take. Possivelmente eu teria saído, né, nesse stop gain aqui, tá? Pagaria aí, né, nesse fundinho aqui, no momento em que ele renova esse topo, dá toda essa rejeição após a manipulação desse topo, então eu teria protegido aqui nesse fundo, e aí pagaria aí 5 para 1, tá? Então possivelmente seria esse nosso trade para o SDCAD, mas não fiz, né? O trade que eu fiz foi aqui no euro, que eu levei esse stop. Vou mostrar aqui para vocês. Da mesma maneira que eu estava com esse viés comprador para o SDCAD, eu estava com viés vendedor para o euro. Então foi aqui nesse momento, tá? Do mesmo jeito que estava acontecendo com o SDCAD, ele estava aqui subindo com fraqueza, depois daqui da abertura ele dá essa forte movimento aqui de alta e depois começa a subir acumulando em um formato de cunha. Aí depois ele forma um padrão aqui vendedor, vendi, ele até chegou a pagar positivo aí, né? Chegou a ir positivo aí pra gente, mas depois ele pegou aí no nosso stop. Então, para um mercado de futuros aí na segunda-feira, ficamos aí com esse stop, e para os mercados aí de pares de moeda, né? O mercado de Forex, ficamos aí com esse stop. Então foi isso. Vamos passar aqui para terça-feira para vocês verem o que é que aconteceu, o que é que eu fiz. Então, aqui para o dia de hoje, terça-feira, dia 24 de junho, o mercado aqui tinha segurado nesse fair value gap do gráfico diário e deu toda essa rejeição aqui, tá? O mercado estava super otimista, né, com o cessar-fogo que teve aí, depois teve violação do acordo, então eu imaginei que o mercado ia dar uma corrigida pelo menos nos 50% de toda essa alta aqui, tá? Ou então mitigar pelo menos esse fair value order block aqui no tempo gráfico de 1 hora. Então, meu viés aqui estava vendedor aqui para esse momento. Tá? E aí percebo que o mercado captura essa liquidez aqui e começa a subir com fraqueza. Aí eu fui lá, beleza, temos uma possibilidade aqui de venda, tá? Aí quando eu vejo o mercado formando esse candle forte vendedor aqui, decidi vender a mercado. Então vendi aqui assim que o mercado fechou, assim que esse candle fechou, perdão. E aí o meu take estava aqui nessa região de fair value order block, que aí confluía, né, com essa região, essa piscina de liquidez que tínhamos aqui. Então seria um take muito propenso, era um trade que fazia, né, era um negócio que fazia sentido de poder fazer, né, de poder realizar. Então fiz, aí o mercado até chegou a dar uma quedinha, né, depois ele deu uma grande manipulada aqui nessa região, chegou aí no meu zero aqui, né, na minha região, meu preço de entrada. Depois que o mercado dá novamente essa nova queda aqui, aí eu decidi, quer saber, tô achando que o mercado vai subir e vou deixar meu stop aqui nesse topinho aqui, tá? Já tava com esse viés, tá? Já imaginei depois de toda essa rejeição aqui, segurando nesse fair value gap aqui, nessa região de demanda, eu falei, quer saber, o mercado vai subir. Aí dito e feito, né, o mercado foi, tirou a gente e deu, né, uma manipulada muito forte aqui, né, uma manipulada muito grande. Depois disso eu fiquei aguardando a abertura mesmo, tá? Fiquei esperando, não fiz mais nenhum negócio. Ontem, mostrei para vocês hoje que ontem eu fiz um trade na pré-abertura, deu errado. Decidi aguardar, né? A movimentação da abertura. E aí fiquei aguardando, não enxerguei nada, por enquanto nada, tá? Tava só observando. E aí teve as falas do Fed, né? Teve o Powell falou, alguns membros do Fed também falaram. Então, tava todo mundo otimista, tava todo mundo dovish com os discursos que tava rolando. E aqui, ó, foi formado um fair value gapzinho aqui. Ele chega a deixar todos esses pavis aqui no fundo, né? Percebe o tanto de rejeição que estava tendo. Então, para mim, isso é força compradora, tá? E aí, no momento em que ele rompe esse fair value gap aqui com esse candle forte comprador, decidi comprar. Então, comprei assim que o candle fechou, comprei a mercado. Então, minha preço de entrada ficou aqui e meu stop ficou aqui nesse fundinho, tá? Se eu fosse deixar o meu stop aqui nesse fundo, seria um stop muito grande, tá? Perante ao risco retorno, porque eu não imaginei que ele viesse a mitigar tanto assim, tá? Não achei que o mercado fosse entregar uma movimentação muito forte compradora, tá? Então, meu take a princípio estava aqui ou aqui nesse topinho,
tá? Eram os topos mais que faziam mais sentido de colocar no meu take. E aí o risco retorno não iria ser positivo, né? Iria ficar um pouco mais de 1 para 1. Aí posicionei o meu stop aqui. Aí já pagaria 2 para 1. Beleza? Faria mais sentido. Aí foi isso, tá? Então foi dessa maneira. O mercado até chegou a retestar novamente aqui nesse Fair Value Gap, podendo ter a possibilidade de fazer uma nova reentrada aqui, tá? Então, teria sim essa possibilidade. Até chegou a pagar novamente, chegou a testar novamente e chegou aqui nessa região de 50%, mas nossa operação estava aqui, tá? Aí depois que o mercado renova novamente esse topinho, aí deixo já meu take aqui para esse fundo, tá? Então ficou um stop muito mais barato ainda e fui administrando dessa maneira. Daí por enquanto nesse momento eu não estava com o stop gain no plotado aqui no gráfico, tá? Tava só esperando, tava só aguardando o preço vir mitigar aqui. Posicionei um alerta aqui para ele me alertar quando o preço viesse a capturar essa região e eu ia posicionando o stop barra barra, ia administrando dessa maneira, tá? Então fui aguardando. No momento que o mercado chega, captura essa liquidez e retorna, aí eu tirei aqui nessa região, tá? Então me protegi e aí tirou no stop gain. Então me tirou aí no stop gain e foi isso. Eu fiz a mesma operação aqui no SP500, tá? Então foi uma operação bem parecida, tá? Mesma análise, mesmo viés. Aqui também, novamente, MT, né, que eu havia comentado, o mercado renova aqui, então ele sai renovando esses fundinhos aqui, e aqui ele vai fazendo uns topos maiores, né? Aqui faz pontos descendentes e aqui faz topos e pontos ascendentes, tá? Aí aqui ele rompe esse fair value gapzinho aqui, tá? Ele rompeu esse fair value gap. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Rompeu esse fair value gap aqui nesse candle. No momento em que ele rompe, aí eu decido comprar também. Comprei a mercado com 2 micro contratos só. O stop ficou aqui no fundinho. E o take, deixa eu take aqui nessa região, tá? Foi um take super conservador, super tranquilo. Aí o preço foi lá, pegou e tirou a gente. Vou mostrar aqui o print da operação para vocês verem. Ó, aqui tinha sido a primeira operação, né, que eu tinha comentado com vocês. Então, fizemos essa primeira operação aqui no Nasdaq. Vou mostrar novamente aqui. Opa, mostrar aqui para vocês. Essa primeira operação que a gente fez. O mercado foi lá e tirou a gente do stop gain. Aqui, ó, nessa região. Perdão, no stop gain não, no stop. Deixei o stop bem baratinho, bem curto. Depois, fiz essa compra aqui no SP500, né? Na verdade, foi a mesma operação, praticamente no mesmo minuto, no mesmo horário, tá? Foi aqui, ó. No momento que o mercado rompeu esse fair value gap aqui, aí eu peguei e comprei, tá? Com 2 micros, stop ficou aqui no fundinho e o nosso take aqui nesse topinho, tá? E a segunda operação, né, que foi no Nasdaq. Então foi essa aqui a operação, né, no Nasdaq, sempre se protegendo, né? Então quando ele fazia vai proteger, né, no fundo mais baixo, aqui no stop gain. Aí aqui, ó, tá até o alerta, botei o alerta para quando o preço viesse chegar nessa região, ele jogar uma notificação pro meu celular para eu poder ver e ver como é que tá sendo a reação após a captura dessa liquidez. Belezinha, pessoal? Foi isso então, né? Terça-feira positiva, graças a Deus. Para os ativos de Forex não fiz nada, né? Com esse meu caso aí da internet e tudo mais. Não estava rodando direito, precisava prestar atenção, não estava com toda estrutura, decidi não fazer nada, fiquei de fora aí para os pares de moedas, tá? Para os outros ativos, só fiz essas operações aí em futuros mesmo. Belezinha, pessoal? É isso então. Boa semana a todos, bons negócios a todos. Tamo junto. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Valeu, turma. Tamo junto.